A parábola dos talentos. Esta parábola apresenta quatro personagens: o patrão e três servos. Quem seria o primeiro personagem, o patrão? Eu sempre pensei que fosse Deus Pai, porque em outras parábolas, quando fala assim de um senhor, de um patrão, é Deus Pai. Mas pensemos bem. Outros textos bíblicos falam de que Jesus, quando nos deixou, fez uma grande viagem após a sua ressurreição para o seu retorno, a sua segunda volta. De modo que eu acho que esta parábola se refere mais à segunda pessoa da Trindade Santa, que é Jesus. E quem são os servos? Bom, é preciso que você entenda que no mundo antigo, na época de Jesus, existia três classes de trabalhadores: o servo, o escravo e o empregado. Vamos falar do escravo. O escravo é aquele que trabalhava porque ele era obrigado a trabalhar. O empregado é uma espécie de mercenário. Ele trabalhava, mas o que ele queria é o dinheirinho dele depois, no fim do dia. E o servo é aquele que trabalhava de graça para o seu senhor. Mas prestem atenção que na Sagrada Escritura o termo servo é muitas vezes empregado para aqueles lideranças do povo de Israel pessoas importantes são consideradas servos do Senhor. É assim Moisés, é assim Elias, vários profetas. Só uma mulher é apresentada como serva do Senhor na Bíblia. Maria, que fala ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor. Pois bem, essa parábola então apresenta servos, pessoas que trabalham de graça, não são nem empregados e nem escravos. Pois bem, o que ocorre aqui na parábola é que esse patrão, muito generoso, resolveu distribuir seus bens para estes servos antes de empreender uma grande viagem. Diz o texto que ele deu para o primeiro servo 5 talentos, para o segundo 2 talentos e para o terceiro 1 talento. O que seria talento? Bom, talento não é uma moeda, não é dinheiro. Talento é uma unidade de massa, de volume, equivale a mais ou menos 26 quilos de prata ou 20 anos de trabalho de um operário na época. Veja que é uma quantia vultosa. Agora, vamos além de dar esse sentido objetivo literal da palavra talento, nós temos que perceber que estamos numa parábola. Então o que interessa mais para nós é o seu sentido simbólico. O que significaria, o que simbolizaria talento? Eu sempre pensei que talento era uma espécie de dons. É assim, a maioria das interpretações que você lê, interpreta talento como dons pessoais. Por exemplo, um tem dom da música, outro tem dom para escrever, o outro tem dom para esportes. Mas o que vem logo em seguida desmente essa interpretação, porque diz assim que esse patrão deu essa quantia conforme a capacidade ou o poder de cada um, dinamis de cada um. Então, não é talento, não é esse sentido de talento como dom pessoal, porque ele ao dar o talento deu conforme o dom pessoal de cada um. Bom, antes de vermos propriamente o que é talento, eu gostaria de dizer e de insistir mais que eles foram dados. E ele é usado no grego o verbo paradidome, que é dar. Notem que, guarde bem isso, que isso vai ser fundamental para entender a parábola. Esse Senhor não emprestou, não empenhorou, ele não mandou guardar, ele deu esses talentos, essas quantias enormes para esses servos. Agora, nós ainda não chegamos à conclusão do que vinha a ser talento, só comecemos a reflexão. Bom, vamos lá. Se o talento não é dom pessoal, o que vem a ser? Bom,
Nós temos que, tem uma norma de exegese que diz que uma passagem obscura deve ser interpretada com auxílio de passagens mais simples da Bíblia. E quando é que nós vemos alguém dando uma coisa preciosa para os outros? Na quinta-feira santa, nós vamos ver Jesus usando esse verbo paradidome, o verbo dar, em português, quando ele dá o seu novo mandamento. Você lembra que Jesus está para morrer. E quando uma pessoa é muito rica, ela faz seu testamento. E Jesus Cristo não tinha propriedades, não tinha dinheiro. Então, qual a maior riqueza que Jesus Cristo tinha? Seu amor. Então, seria o amor, o talento? É precisamente o amor. Mas não é qualquer amor, é o amor de Jesus. Inclusive, João sabia muito bem disso, que quando ele morre na cruz, ele diz assim, então ele deu o seu espírito. Esse verbo paradidome é usado no momento da morte de Jesus. Então veja bem, ele está relacionado com talento. Então o talento nada mais é, nesta parábola, do que o amor de Jesus. Vamos então já para metade da parábola adiante, porque quando esse senhor volta de uma grande viagem, que é realmente uma alusão à segunda vinda de Jesus, à sua parousia. Na primeira vinda de Jesus, ele nos deu o seu mandamento do amor, sua herança, a sua riqueza fundamental. Agora ele volta para ver o que nós fizemos com isso. E ele então vai narrar aqui que os servos vão prestar conta. O primeiro servo é o servo solícito, e ele é dinâmico. Inclusive o texto diz que imediatamente pôs-se a trabalhar e ganhou mais 5 talentos. E ele foi com grande alegria oferecer para o seu senhor. Pera lá, calma lá. Tem uma coisa aqui que precisa ser esclarecida. No começo eu disse que o Senhor deu os talentos para esse servo. Como é que o Senhor vem aqui ver o que eles fizeram? Como é que eles devem então prestar conta? A coisa se passa mais ou menos assim. Quando um pai dá uma riqueza para o filho, ele quer ver o que o filho fez com aquilo. Então ele não está pedindo de volta, não está pedindo juro, não está querendo tomar os bens de volta. Pelo contrário, ele quer ainda dar mais coisa para ele. Tanto que quando ele traz essa quantia grande de talento, o Senhor fala assim: foste fiel no pouco, serás também no muito. Entre então para o regozijo do seu Senhor, para o gozo do seu Senhor, que é uma imagem para falar do maior dos prêmios de todos, que é a vida gloriosa em Cristo Jesus. Entenderam? Pois bem, o mesmo acontece com o segundo servo, que ele recebe 2 talentos e devolve 4. Não devolve, ele traz 4 talentos ao seu senhor. Ele presta. Agora vamos lá. Mas o último personagem, que o personagem principal de uma história, é o protagonista. Vejamos bem o que acontece com essa personagem. É lamentável. Primeira coisa, quando ele chega, veja a arrogância desse senhor. Ele diz assim: eu sabias que é um homem severo, colhes onde não semeastes, ajuntas onde não espalhaste. Vejam bem, ele põe uma série de adjetivos duros ao seu senhor, todo o contrário do que o seu senhor é. Esse patrão, esse senhor, ele é generoso, bondoso, e ele fala que ele é severo e que ele colhe onde não espalhou. Pois bem, isso aí, de fato, tornou esse senhor bastante irritado com ele. E olha só o que ele diz em seguida: que ele, temendo, ele foi e enterrou no chão aquele talento, que é uma coisa que você deve notar, que ele entendeu tudo errado. Primeiro ele pensou que esse senhor fosse um tirano, um homem cruel, um carrasco. Depois ele pensou que aquele presente, os talentos, ele pensou que era um mero depósito para ele guardar. E a lei judaica dizia que quando você recebia, alguém deixava uma coisa para você guardar, você tinha que devolver aquilo. Se você não devolvesse, você tinha que indenizar. Então ele teve medo que sumisse aquela quantia vultosa e ele tivesse que pagar. Por isso ele foi e enterrou. Aí a irritação do senhor é: por que você não deu pelo menos, não enfiou no banco isso aí para render juros? Você foi enterrar a riqueza. Vocês notaram que o que o senhor faz aqui?
é medir ele com a própria régua. Gente, aqui é uma coisa muito importante, porque o Evangelho diz assim: não julgueis, porque com a mesma medida com que você julga, você será julgado. Então, ele foi severo no julgamento do seu Senhor, ele estava julgando a si mesmo. E agora que vem aqui, uma coisa que aconteceu, é que o Senhor mandou que tirasse aquela moeda dele e desse para quem tinha mais. E ele disse também uma coisa, que ele foi jogado para fora, onde havia choro e ranger de dentes, jogado para as trevas. Aqui dizem os santos padres que o maior castigo para um homem no juízo final não é tanto o inferno, é ser separado do amor de Deus, e foi o que aconteceu com ele. Agora aqui acontece uma palavra enigmática, porque o Senhor diz assim, quando ele dá o talento dele, ele dá para aquele que tem mais, ele diz assim: aquele que tem mais será dado e ele terá em abundância. Aquele que não tem, até o pouco que ele tem, será tirado. É um enigma isso, não? Mas como entender isso? Olha, existe um sociólogo norte-americano que ele fez um estudo sobre a origem da riqueza e da pobreza. E ele chama de efeito de São Mateus. Significa o seguinte, que uma pequena vantagem que você tenha vai ser cumulativa, e você vai ter sempre vantagem nos negócios e vai se tornar rico. É assim que ele diz. Ele fez um estudo comparativo com boa amostragem. E não se esqueçam que São Mateus, ele era cobrador de impostos. E ele entendia muito bem como funcionava essa história de riqueza e pobreza, os mecanismos que geram riqueza e geram pobreza. Ele sabia que a riqueza gera riqueza. Só que não vamos ser sensatos. São Mateus se converteu. Ele não estava mais interessado no vil metal, não estava mais interessado nas riquezas terrenas, senão nas riquezas eternas. E o que ele reparou, que a riqueza verdadeira é o amor de Jesus, que é a riqueza que é capaz de comprar o paraíso, comprar o céu, que ela é milagrosa, que quanto mais você gasta, mais você ganha. É diferente do dinheiro, entendeu? Então, quanto mais você tem, mais tem ainda. Então, ele tá aplicando essa lei que ele percebeu na sociedade, ele está transpondo para a espiritualidade. E na espiritualidade é assim, o homem que ama passa a amar cada vez mais. Mas eu gostaria que você de insistir numa ideia aqui que é importante para concluir a nossa reflexão, que se trata, não esses talentos, não é qualquer coisa, é o amor, mas o amor de Jesus. Através desse amor é que nós vamos então conseguir entrar no paraíso celestial. Amém.